Fala aí, povo, tudo bem? O Sr. Giovanni aqui para dar sequência nesse capítulo que nós já começamos, né? Nossa terceira aula aí em relação a esse conteúdo que fala de como o corpo humano é organizado. Então a gente falou já da estrutura da célula, falamos de membrana plasmática e agora nessa aula a gente vai falar um pouquinho das organelas, dos organoides que nós encontramos lá no citoplasma da célula. Então sintoniza aí comigo. Semana 1, né, em relação ao volume 2 aí do seu material, aula de número 3. Bora lá então? Organoides citoplasmáticos. Galera, por que eu chamo de organoide? Não sei se já parou para pensar. Da mesma forma que o teu corpo, de maneira macro, né, você precisa comer. A sua célula, cada célula do seu corpo também precisa comer. Da mesma forma que você defeca, que você elimina substâncias que não servem mais para você, cada célulazinha do teu corpo também defeca, também elimina a substância. Da mesma forma que nós respiramos, tem uma respiração sistêmica, uma respiração pulmonar, cada célula do seu corpo também respira. Então tudo que nós fazemos basicamente de maneira macro, nós também fazemos de maneira micro. Cada célulazinha do teu corpo, ela também respira, ela também consome substâncias, ela também, né, produz ali energia necessária para o metabolismo celular. E aí cada organoide desse tem uma função. Tem organoide que vai ter a função de fazer digestão, tem organoide que faz a respiração, tem organoide que desintoxica a célula. Quando você ingere lá algum medicamento, né, fica aí doente, precisa tomar um antibiótico, algum tipo de medicamento, isso é uma droga, né? É uma droga que é necessária naquele momento da doença. Sei lá, né? Mas tem organelas que vão fazer o quê? Vão desintoxicar as nossas células. Senão poderia causar o quê? A nossa morte, caso não acontecesse essa desintoxicação. Então vamos lá. A palavra organoide, esse oide significa semelhante a. Né? Semelhante a quê? Semelhante a um órgão. Então se você olhar para o seu corpo, você tem um coração, você tem pulmões, você tem rins, ou seja, cada órgão do teu corpo ele executa uma função. Dentro da célula, cada organela, cada organoide também executa uma função. Então esse é o objetivo da nossa aula de hoje. Eu preciso que você entenda então quais são os organoides e quais são as funções desses organoides. Combinado? Algo bem tranquilo, bem de boa, então fica ligado aí e vamos lá falar do primeiro organoide, da primeira organela. Então a gente tem aqui uns pontinhos, tá vendo? Bem pequenininho alguns pontinhos aqui, eu vou dar um zoom nele, olha só. Esses pontinhos aqui são bem pequenininhos, só são visíveis ao microscópio eletrônico, certo? São os ribossomos. O que um ribossomo faz, professor? Síntese proteica, produção de proteínas. Se você quiser anotar, produção de proteínas. Aí temos o citoesqueleto. O citoesqueleto, gente, ele auxilia na sustentação e alguns movimentos da célula. Mas é ele que ajuda no formato da célula. Veja, essa célula tem um formato específico. Quem sustenta a célula é o citoesqueleto. Ah, professor, posso comparar com os meus ossos? Os meus ossos sustentam o meu corpo. Isso, a nossa estrutura óssea ajuda a sustentar o nosso corpo. E o citoesqueleto ajuda a sustentar cada célulazinha do seu corpo. Legal? Então esse citoesqueleto ele é formado do que, professor? De osso? Não. Apesar de ter o nome de citoesqueleto, ele é formado essencialmente por proteína. Então, citoesqueleto é formado essencialmente por substâncias proteicas. Legal? Temos aqui os centríolos. Centríolos também são organelas que só são visíveis ao microscópio eletrônico. Centríolos, gente, eles atuam auxiliando ali na divisão celular. Legal? Então, auxiliam na divisão celular. O que mais, professor, que tem? Retículo endoplasmático. Vamos falar primeiro do liso, né? Retículo endoplasmático liso. O retículo endoplasmático liso, ele é uma sequência aqui, né, de vesículas, de bolsas, que são, né, lisas, ou seja, não tem ribossomos aderidos à membrana. E qual é a função dele? Síntese de lipídios. Principal função? Produzir lipídios, tá? Como alguns hormônios, que são hormônios aí lipídicos, mas também, gente, o retículo endoplasmático liso, ele é responsável por desintoxicar a nossa célula. A maior parte da desintoxicação de uma célula, ela é feita pelo retículo endoplasmático liso. Então tem essa função aí também. O retículo endoplasmático rugoso, né? Ele é rugoso porque, veja, ele
tem aqui na membrana plasmática do retículo, ele tem ribossomos. E esses ribossomos, para que serve o ribossomo mesmo? Síntese proteica. Então você já sabe, o retículo endoplasmático rugoso, se ele tem ribossomo, ele também vai fazer síntese proteica. Professor, 2 organelas para fazer a mesma coisa? Na verdade, produzir proteínas, só que onde vai ser utilizada essa proteína, aí tem momentos aí diferentes. O ribossomo, ele faz proteína para uso interno da célula. Enquanto que o retículo endoplasmático rugoso, ele produz proteínas para exportação, ou seja, proteínas que vão ser eliminadas para fora da célula, que vão agir em outras células, certo? Então, o retículo endoplasmático rugoso, síntese proteica para exportação, certo? Ele é uma organela membranosa e tem ribossomos nas suas membranas. Complexo golgiense. Anota lá por gentileza. Complexo golgiense é como se fossem os correios da célula. Se eu chegar lá no correio com essa canetinha aqui, o que eles vão falar para mim? Olha, não dá para despachar essa caneta aqui pelo correio. Tem que colocar num envelope, ou num pacote, ou numa caixinha. Tem que empacotar. Então, o complexo golgiense faz a mesma coisa. Ele empacota substâncias que chegam para ele. Então, o retículo endoplasmático rugoso manda substância, o retículo endoplasmático liso manda substância. E o complexo golgiense, ele empacota. Ele vai empacotar isso aqui, ele vai armazenar e ele vai fazer a secreção, ele vai fazer a entrega dessa mercadoria, dessa substância. Então, olha aqui, o complexo golgiense está aqui em verde, Também é uma bolsa aqui, de membranas, uma bolsa membranosa. Aí nós temos o quê? O lisossomo. Lisossomo faz o quê, professor? Lisossomo é como se fosse o estômago da célula. Ele faz a digestão intracelular. Imagine o seguinte, galera, aqui dentro você tem várias enzimas ácidas que são responsáveis por digerir o que você imaginar. O que você imaginar, isso aqui tem algum tipo de enzima que consegue digerir. Quando uma organela fica velha, o lisossomo faz a digestão. Quando vem uma partícula de fora, o lisossomo faz a digestão. Existem células do nosso corpo que são células de defesa. Os glóbulos brancos. E o que um glóbulo branco faz? Ele fagocita micro-organismo tipo bactéria. E os glóbulos brancos que fagocitam micro-organismos, eles têm muitos lisossomos. Professor, então é por isso que ele consegue destruir muitas bactérias. Sim, porque ele fagocita uma bactéria e lá dentro da célula, desse glóbulo branco, ele tem muitos lisossomos, então ele consegue digerir essas bactérias e matar essas bactérias, certo? Então, lembre-se, lisossomo é como se fosse o estômago da célula, ele faz a digestão intracelular. Na sequência, falamos de uma outra organela, também membranosa, Lembrando que o lisossomo também tem membrana, o peroxissomo também tem membrana. Temos aqui o peroxissomo. Peroxissomo, ele também faz a desintoxicação, desintoxica a célula. Professor, mas você falou que o retículo liso que faz a desintoxicação. Sim, principalmente a desintoxicação é feita pelo retículo liso, mas o peroxissomo também auxilia na desintoxicação aí da célula, beleza? Então, peroxissomo desintoxica a célula. Na sequência, olha só, nós temos aqui uma organela que é formada por 9 trincas de microtúbulos. 9 trincas de microtúbulos é uma organela chamada de centríolo. Para que serve o centríolo? Cara, centríolo é uma organela que não tem membrana. Centríolo é uma organela que tem ali 9 trincas de microtúbulos. Se você contar aqui, você vai ver 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, assim vai. 9 trincas de microtúbulos. O que são esses microtúbulos? Parece um canudinho. É como se fosse um canudinho, gente, só que um canudinho de tubulina, de proteína, como se fosse tubulina, um canudinho de tubulina. Então tá aí, 9 trincas de microtúbulos, organizam movimentos, então eles são responsáveis por organizarem movimentos, principalmente durante a divisão celular, certo? E são eles que formam os cílios e os flagelos. Por exemplo, um espermatozoide, se você pegar aqui, você tem lá um espermatozoide tem lá um flagelo, tem aqui uma cabeça, certo? Aqui onde fica o núcleo do espermatozoide. Esse flagelo aqui, quem origina? Esse flagelo aqui, ele origina o quê? Ele é originado, então,
a partir do centríolo. O centríolo origina o flagelo, certo? E participam da divisão celular, uma organela então importante. Lembre-se que não tem membrana. Professor, quais organelas não têm membrana mesmo? O ribossomo não tem membrana e o centríolo não tem membrana, certo? As demais organelas a gente vai encontrar aí membrana. Vamos falar da mitocôndria, né? Mitocôndria é como se fosse a central energética da célula. Como assim central energética? É na mitocôndria que produz energia, né? Energia para você estar escrevendo, energia para você estar correndo, para você estar copiando, para você estar parado, você também está produzindo energia, né? Porque você está pensando, você está gastando energia. Então, a mitocôndria é uma organela que a gente vai localizar aqui, ó, deixa eu dar um zoom ali para vocês, ó. Pega aqui, dá um zoom nela. Ela vai ter o quê? Vai ter uma membrana externa e vai ter uma membrana interna que forma aqui as cristas mitocondriais. Então, várias cristas mitocondriais, certo? Onde reações químicas importantes vão acontecer para produzir energia, certo? Então, falou em mitocôndria, você pensa em energia, né? Produção de energia. Uma outra organela chamada de cloroplasto. Essa organela nós não temos, né? Cloroplasto é uma organela exclusiva de células vegetais, de algas, de organismos que fazem a fotossíntese, né? Então, cloroplasto não tem no nosso corpo, né? Nossas células não têm cloroplasto. Nós não fazemos fotossíntese. Então, a função do cloroplasto é produzir açúcar. Ah, professor, o que é o açúcar? É o alimento da planta. É aqui que acontece a fotossíntese, gente. E é aqui, então, que produz moléculas orgânicas que vão servir de alimento para a planta. Você aprendeu o quê? Os organismos que são autotróficos. O que é um organismo autotrófico? Ah, professor, a minha tia, a minha professora falou que um organismo autotrófico é aquele que produz o próprio alimento. Exatamente. Então o açúcar é o alimento da planta. É o alimento que ela produz aqui durante a fotossíntese. Show de bola? Então, daí, né? Veja, uma galera de organelas, né? Um conjunto muito grande de organelas, cada organela com uma função específica. Ai, professor, então dá para fazer muitas questões, né, com essas organelas? Dá, vamos dar uma olhada como que isso pode aparecer nas questões. Entre as milhares de proteínas produzidas em nossas células, estão, por exemplo, as responsáveis pela produção de anticorpos, da hemoglobina, substância que carrega o oxigênio pelo sangue, de vários hormônios, entre eles a insulina, do colágeno da pele e da queratina presente no cabelo e também nas unhas. Com relação à estrutura celular, responsável pela produção de proteínas. Então, olha só, né? Grifar aqui, produção de proteínas, podemos afirmar que essas são produzidas. Complexo Golgiense. Ah, é o correio da célula, empacota, armazena, secreta. Então, não é. Ribossomo. Ah, ribossomo, professor, faz síntese proteica. Então, letra B é a correta. Retículo endoplasmático liso, síntese de lipídios e desintoxicação. Mitocôndrias, produção de energia. Vacúolo. Cara, vacúolo é uma estrutura encontrada nas células vegetais, certo? Deixa eu voltar aqui rapidinho, ó. Então aqui você tem um vacúolo, ó. Para que serve o vacúolo? O vacúolo, ele é uma estrutura, né? Na verdade aqui vai estar ali uma parte do núcleo, né? Em volta ali você vai ter ali o vacúolo. O vacúolo é uma estrutura que você vai ter ali armazenando água principalmente, certo? Pode armazenar alguns pigmentos, certo? Então nós temos ali nesse exercício a alternativa correta, a letra B de Bosque, responde esse primeiro exercício. Próximo, são 3 exercícios, mais um. As organelas ou orgânulos, professor, mais um nome, você falou organoide, agora falou de organela ou organo, tudo a mesma coisa. Orgânulos celulares são estruturas citoplasmáticas especializadas na realização de determinadas funções que permitem a manutenção da vida na célula. Com relação às organelas e às suas funções, numere corretamente a coluna da direita de acordo com a esquerda. A ordem correta de associação de cima para baixo é. Então nós temos aqui organelas, retículo liso, complexo Golgiense, mitocôndria, lisossomo e centríolos, certo? Geração de energia para a célula. Quem faz geração de energia? Mitocôndria. Então tá lá, né? Opa, mitocôndria. Aí a gente tem aqui o quê? Tem enzimas capazes de realizar digestão celular. Lisossomo faz digestão intracelular, lembra? Então, lisossomo faz a digestão intracelular. Modifica e elimina as secreções proteicas produzidas pelo retículo granuloso. Quem recebe a substância do retículo granuloso, empacota, armazena e secreta, vai ser o complexo Golgiense, certo?
Aí você tem aqui, produz lipídios, retículo liso produz lipídios, certo? E aí participa da formação de cílios e flagelos, os centríolos, fecha com o número 5. Então aqui teria o quê? Letra C, 3, 4, 2, 1 e 5, fecha a sequência desse exercício. Veja, galera, não é difícil, né? Quando você estuda organelas, esse tipo de exercício é o que vem, né? É o que aparece aí normalmente nas questões, tá bom? Então, basicamente, é saber a organela e saber a sua função. E para fechar, último exercício. Se retirarmos os lisossomos e os ribossomos de uma célula, serão prejudicadas respectivamente. Galera, toma cuidado com essa palavra aqui. Grifa ela para mim, respectivamente. Tá vendo? Tá vendo aqui, ó? Respectivamente. O que é respectivamente? Nessa ordem. Então, primeiro ele falou do lisossomo, depois ele falou do ribossomo. Então, se eu tiro o lisossomo, vai comprometer o quê? Vai comprometer a digestão. Se eu tiro o ribossomo, vai comprometer o quê? Vai comprometer a produção de proteínas. Então, tem que ser digestão e produção de proteínas. Alternativa que fala sobre isso, olha só, alternativa A. Digestão intracelular e a síntese proteica. São funções aí associadas, então, ao lisossomo primeiro, depois aos ribossomos. Show? Fechamos, então, esse conteúdo em relação às organelas, aos organoides e as suas funções. Gostaria que desafiar você a fazer o seguinte, tá? Você vai pegar uma folha, pode ser uma folha de caderno, uma folha de papel sulfite dessas A4, e você vai escrever as organelas, você vai montar para mim o quê? Um esquema, né? Um esquema colorido, pode ser feito a lápis, professor, pode ser feito a lápis, pode ser feito a caneta, e você vai colocar as organelas e as funções dessas organelas, certo? Se ela tem membrana, não tem membrana e qual é a função dela. Legal? Se for possível, compartilhe conosco, né? Compartilhe seu esquema de estudo aí, como você fez, e se tiver, né, alguma dúvida, conte com a gente, tá bom? Um grande abraço, gente. Fico por aqui e até a próxima aula. Tchau!